Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma tier list no nosso canal. E hoje nós vamos brincar de Triple H, onde a gente vai pegar todos os lutadores do main roster da WWE e a gente vai alocá-los conforme as posições no card que a gente entende que eles deveriam ficar. Ou seja, nós vamos decidir se os lutadores vão ficar lá no topo, lutando pelos principais campeonatos, ou se eles vão descer e ajudar outros lutadores a crescer na WWE. Então, se você quiser acompanhar essa nossa nova tier list, vem com a gente, porque eu tenho certeza que você vai se divertir. Então, nós vamos começar aqui mostrando como é que vai funcionar a nossa tier list. Nós temos aqui uma premissa básica: a gente não vai mandar ninguém embora hoje, né? Ao contrário do último vídeo que eu fiz sobre os meus favoritos, onde eu disse que os lutadores poderiam passar no RH, ou seja, eu estava basicamente dando bilhete azul para todo mundo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a premissa de que a gente não pode demitir ninguém. Então a gente vai ter que alocar eles ou no main event, ou no mid card, ou no lower card, ou na NXT, ou na Evolve. Então vamos definir os termos. Main event é lutadores que lutam pelo campeonato mundial da WWE ou que estão sempre ali na última luta, na luta principal do show. Mid card são os lutadores que vão disputar títulos intercontinentais ou dos Estados Unidos, ou seja, títulos secundários, ou que vão ajudar ali a lutadores a chegar nesse nível. Lower card são os lutadores que basicamente eles vão trabalhar para elevar outros lutadores, são aqueles lutadores praticamente jobbers das estrelas, ou lutadores que vão fazer lutas aleatórias que estão chegando na companhia e tudo mais. NXT, a gente vai pegar lutadores e vai colocar eles para levar de volta para a NXT para que eles possam aprimorar os seus talentos. E a Evolve, a gente vai então também colocar lutadores para basicamente trabalhar com aqueles que estão chegando na WWE agora para poder dar cancha a essa galera. Então é preciso que a gente entenda uma coisa. A ideia aqui é a gente colocar o roster da WWE numa situação em que cada pessoa possa contribuir de algum jeito para a companhia. Então essa é a ideia. Pode acontecer de você ver lutador aqui sendo alocado numa posição que você não concorde? Pode. Mas aqui a gente está apenas brincando de Triple H, brincando de General Manager, como se a gente tivesse lá com a WWE 2K25. E aí a gente vai decidir aqui para onde cada lutador vai, para ver aonde que a gente acha que ele fica melhor, beleza? Então vamos começar aqui logo com Styles. Styles é um dos meus caras favoritos, é um dos meus lutadores assim prediletos na história. Ele hoje está no mid-card, ele está se envolvendo com Dominic Mysterio pelo campeonato intercontinental e eu acho que é um excelente lugar para ele, para que ele possa ajudar a elevar esses talentos que estão começando a crescer na companhia. Eu concordo com o Triple H, então vou colocar o AJ Styles aqui no mid-card. O Tozawa, ele é um caso interessante, né? Porque o Tozawa, ele é um lutador que, sinceramente, nos Estados Unidos ele não dá muito certo. Ele é um cara muito baixo, ele é um cara com um estilo de luta um pouco diferenciado, mas ele é um high flyer, ele é um cara interessante. Pela experiência dele, pelo tamanho dele, eu acho que ele fica melhor na Evolve, para que ele possa ajudar os novos talentos e talentos que estão vindo do cenário independente também a ter boas lutas. E eu acho que o Tozawa na Evolve seria muito bem aproveitado. O Austin Theory, ele é um cara que eu gostaria muito de ver mais para cima, mas eu acho que ele precisa ser melhor aproveitado no momento. Então eu colocaria ele no mid-card. Hoje ele está no lower card, ele nem está aparecendo na WWE. Quando ele aparece para ser jobber. Eu acho que ele ficaria bem no mid-card. Eu gostaria de ver ele novamente com um cinturão intermediário, ou pelo menos lutando por um cinturão intermediário. E eu acho que seria legal para ele essa pecha, para que depois, quem sabe, ele pudesse subir. Bron Breakker. Bom, o Bron Breakker, ele no momento, ele tá saindo do mid-card, ele tá indo pro main event. E eu acho que é uma boa posição para ele, considerando a alocação dele junto com o Seth Rollins. Então, eu manteria ele no main event. O Big Bronson Reed, essa aqui é que começa a ficar interessante, porque tem gente que tá machucada, que vai voltar em breve, né? O Bronson Reed é um cara muito bom. Ele é um cara
que pelo tamanho dele é um excelente lutador. E eu penso que ele é um cara que seria muito bem aproveitado no midcard. Então eu coloco o Bronson Reed aqui no midcard. Agora vamos falar primeiro da primeira dupla, né? Dos irmãos Creed. Como a gente não está trabalhando com duplas aqui, né? Porque as duplas, basicamente, elas seriam alocadas por exemplo, se você está alocando uma dupla para um campeonato de duplas, ele estaria no main event, digamos assim, né? Como são as duplas do Monday Night Raw, eu colocaria essas lutas de duplas do Monday Night Raw no lower card, que seria no começo do show. É mais ou menos onde eles estão hoje. Mas se a gente separasse, assim, eu particularmente eu separaria o Brutus Creed do Julius Creed. O Brutus eu colocaria na NXT e o Julius eu já começaria a preparar ele para ir para o midcard. Então eu deixaria ele no lower, botaria ele para trabalhar ali com lutadores que estão também surgindo, estão crescendo, e eu começaria a escalar ele na divisão de simples. Eu particularmente gostaria muito de ver o Julius separado do Brutus. O Carlito, cara, ele é um caso interessante, um lutador de muita experiência, que tem muita qualidade no ringue ainda para dar, mas que está sendo mal utilizado porque ele é o cara que é o saco de pancadas da Judgment Day, né? Sempre que vem alguém para esculhambar com a Judgment Day, é o Carlito que toma as pancadas, né? Então ele tomou a Spear do Bron Breakker, ele tomou o Mexican Destroyer do Penta, essa é a missão dele. Eu particularmente não gosto disso. Eu acho que o Carlito ele poderia ser melhor aproveitado na companhia, ajudando a outros atletas a crescer. E eu colocaria ele na NXT, para que ele fosse aquele cara experiente para ajudar a dar cancha de ringue para outros lutadores. E o Carlito também é muito bom no microfone, então eu gostaria de ver ele lá na NXT, de repente criando uma sucursal da Judgment Day lá na NXT e trabalhando com os novatos. Chad Gable e El Grande Americano, né? Esses dois, cara, tem que estar no midcard, né? São dois lutadores incríveis, muito talentosos, muito semelhantes no ringue, estilos muito parecidos. É claro que o Chad Gable tem a experiência nos Estados Unidos, El Grande Americano tem a experiência no México, mas eu acho que eles ali lutando por um campeonato intercontinental ali no Monday Night Raw seria muito legal da gente ver eles. O Chad nunca ganhou o campeonato intercontinental. O El Grande Americano é campeão da Speed hoje, mas a Speed não serve de nada. Então, eu gostaria muito de ver os dois lutadores no midcard. CM Punk, cara, CM Punk tem que estar no main event, não tem nem o que discutir, né? Ele tem que estar brigando por títulos, ele tem que estar lutando contra as principais facções da WWE, não tem nem o que falar, né? Seth Rollins é a mesma coisa, já vou até tirar ele daqui, já vou jogar aqui no main event, não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar. Bom, Cruz del Toro e Joaquim Wilde é a primeira dupla que eu moveria. Eu acho que esses dois, eles precisam ajudar um pouquinho outras duplas a crescer. Hoje eles estão, assim, sumidos no main roster. Eu acho que uma volta à NXT poderia fazer bem a eles e faria bem a divisão de duplas da NXT masculina, que hoje é praticamente inexistente, se não me engano, né? Então, eu gostaria de ver esses dois na NXT ajudando a galera a crescer. Dominic Mysterio, né? O que a gente faz com Dominic Mysterio? Dominic Mysterio hoje ele tá no midcard, é campeão intercontinental. Neste momento eu manteria ele aqui, tá? Eu mantenho ele aqui porque eu gosto muito da ideia de pegar um lutador que a gente tá querendo que cresça, que tá querendo que se torne um main eventer, e a gente dê uma cancha para ele como campeão secundário. E o Dominic acabou de se tornar campeão secundário. Eu manteria ele até o ano que vem ali, e aí depois a gente pensaria em outros voos, mais ou menos o que a WWE fez com o Bron Breakker. Dragon Lee, cara, Dragon Lee é um excelente lutador, mas ele também tá perdido no main roster. Aliás, a LWO inteira tá perdida, e agora ficou mais perdida ainda com a contusão do Rey Mysterio. Eu colocaria o Dragon Lee para descer para NXT, para ele poder ajudar os lutadores que estão chegando lá, para que ele possa ajudar essa galera a crescer, a subir. Então eu acho que é um bom lugar para o Dragon Lee. O Eric Ivar é uma situação semelhante à do Julius e do Brutus, mas eu não separaria os dois. Eu botaria os dois aqui no lower card, porque, sinceramente, a divisão de duplas do Monday Night Raw não merece coisa melhor do que a segunda luta do show. Não tem essa qualidade toda. Agora vamos para o Finn Balor. Cara, o Finn Balor é um pecado, né, cara? É aquele lutador que a gente sempre esperou que fosse se tornar um dos caras da companhia.
mas o cara infelizmente se contundiu. Quando ele teve a chance da vida dele, ele se contundiu, não teve o que fazer. Então, o Finn Balor, eu gosto da ideia dele ajudando outros lutadores a crescer e lutando pelo campeonato secundário. Eu gosto da ideia dele ali com o Dominic. Então, mantenho ele no mid-card para poder ajudar a elevar um lutador como um Dominic Mysterio, como um Chad Gable, como um El Grande Americano, né? Esse cenário aí eu acho que tá bom pro Finn Balor. Grayson Waller, cara, é um caso interessante. Hoje ele tá no lower card. Eu acho que seria um pecado descer com ele pra NXT. Eu queria ver ele subindo pro mid card. Eu queria ver ele lutando por campeonatos do mid card. Eu só não sei se eu manteria ele na Monday Night Raw. Eu acho que eu mandaria ele pro Friday Night SmackDown, para que ele pudesse, nessa mexida de repente do cenário de lutas da WWE, ele indo pro SmackDown, de repente ele se envolver nesse cenário do Campeonato dos Estados Unidos, eu acho que seria bom para ele. Bom, Gunther Main Event, né? Não tem nem o que dizer, tem que lutar pelo campeonato sempre. Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, se ele voltar, quando ele voltar, né? Porque tá contundindo já há tempos e a gente não sabe quando o cara volta. Eu já jogaria ele no cenário do mid-card, já jogaria ele direto para lutar por um campeonato ou do Intercontinental ou dos Estados Unidos. E eu acho que ele é um outro cara que eu gostaria de ver indo pro SmackDown para dar uma mudada de cenário. E ele casaria lutas muito boas no SmackDown. O SmackDown hoje, ele meio que tá se tornando um show que tá precisando, né? Porque é um show basicamente de duplas. As melhores lutas do Friday Night SmackDown são lutas de duplas e lutas femininas. Então eu gostaria de ver o Ilya Dragunov indo para lá, ajudando esse cenário do Campeonato dos Estados Unidos, que tá bom, tá melhorando, tá? Mas eu acho que ele acrescentaria aí. Você imagina, Ilya Dragunov contra Damian Priest. Aliás, cara, seria assim sensacional ver o Dragunov lá tendo luta com essa galera. JD McDonough, cara. JD McDonough, ele, cara, tem que ficar no lower card, ajudando outros lutadores a crescer. Assim, o pessoal sacaneia muito a cabeça dele, mas eu não gosto muito de body shaming, né? Então, eu acho que o JD ajudando outros lutadores a crescer, ou trabalhando um pouquinho mais para de repente chegar no cenário do midcard, acho que é uma boa colocação para ele. Começamos a chegar nas polêmicas aqui, né? Deixa eu tirar alguns aqui do caminho, menos polêmicos. Rusev, para mim, ele tem que estar no lower card no momento para poder crescer. Ele ainda não tá num ponto ideal para subir pro midcard, então acho que ele ali nessa posição tá boa por enquanto. Ludwig Kaiser, cara, eu gostaria muito de ver ele no midcard. O Oates, pra mim, tem que descer pra Evolve pra poder ajudar outros caras. Pra mim, já deu. Eu também vou botar na Evolve. Sheamus, vou botar no lower card ajudando outros lutadores. Tyler Bate eu vou mandar pra Evolve, eu acho que ele ajudaria. Seria muito legal ver o Tyler Bate lutando com a galera da Evolve, que é a galera independente, mas cheio de fogo para poder subir para WWE, eu acho que seria legal. O Xavier Woods e o Kofi Kingston lower card como dupla, apesar de que eles são os campeões de duplas. Eu vou colocar as duplas todas no lower card, porque, assim, a não ser que eu queira quebrar a dupla. Então, se for dupla campeão, cenário de campeão, eu vou botar no lower porque são apoio de card. Rey Mysterio hoje tá ali para ajudar o lutador, né? Infelizmente, ele tá numa fase da carreira dele que ele não tá mais lutando para disputar campeonato, já passou, ele tá quase se aposentando, né? O Penta, cara, eu botaria hoje no midcard, já começando a pensar pro main event, porque o cara, ele é bom. Tá, mas eu manteria ele no cenário de mid-card. O Logan Paul, Logan Paul pra mim fica no lower card, eu não quero ele nem perto de campeonato nenhum. E agora a gente chega nas polêmicas, né? Chegamos nas polêmicas aqui do Monday Night Raw. Né? Bom, Jey Uso, Karrion Kross e Sami Zayn, aonde que a gente aloca? Vamos lá. Karrion Kross eu já jogo pro midcard, eu acho que ele tem que aparecer, ele é um bom lutador, eu acho que ele merece estar disputando alguma coisa, seja no Monday Night Raw, seja no Friday Night SmackDown, eu acho que ele tem que disputar títulos e eu acho que já tá na hora da WWE começar a encampar esse cara, já vendo que o público tá começando a encampar o cara. Então, a WWE gosta de seguir trends, então se a WWE seguir a trend que o pessoal tá tendo de encampar o Karrion Kross, eu acho que vai dar bom. Jey Uso e Sami Zayn. Vamos falar primeiro do Sami Zayn. Cara, Sami Zayn pra mim é Championship Material. Esse cara alguém tem que pensar assim, temos que dar o Campeonato Mundial pra ele.
Ele é um excelente lutador, proma bem pra caramba. E ele tem uma conexão com um público que a WWE tá querendo alcançar, que é o público árabe. Os caras estão indo para a Arábia o tempo todo, os caras estão querendo uma conexão com o público árabe. E o fato de que o Royal Rumble vai acontecer na Arábia Saudita em 2026 me aponta para um cenário bem possível deles darem a vitória para o Royal Rumble para o Sami Zayn. A gente tem falado muito que talvez o Bron Breakker venha a receber essa pecha, mas cara, com o Royal Rumble na Arábia Saudita, o Sami Zayn é um nome forte para ganhar o Royal Rumble de 2026. E eu colocaria, se eu fosse o Triple H, eu bucaria o Sami Zayn para vencer o Royal Rumble de 2026 e colocaria o foguete nas costas dele para ele ganhar o campeonato no WrestleMania de 42. Ia ser loucura, sandice. Ia ser uma vibração do público ao estilo Daniel Bryan no WrestleMania 30, na minha opinião. E o Jey Uso, né? Aquele cara que todos vocês amam, adoram, são apaixonados, né? Gente, olha só, na minha opinião, ele tem que estar lá em cima, tá? E na minha opinião, ele tem que estar lá em cima, ele tem que estar no main event, ele tem que estar brigando pelo campeonato mundial. Se ele vai ser campeão ou não é outra história. Mas eu acho que o Jey Uso, ele tem que estar nesse cenário e pela conexão que ele tem com os fãs hoje e pelo fato de que ele tá começando a criar uma aura a respeito dele, vindo pro ringue, se conectando com o público e tá começando a gerar uma bola de neve. Então, pode ser que esse cara venha a ser grande. A gente ainda não confia nele, ainda não acredita nele, mas, cara, a WWE tá começando a empurrar a máquina. Então é bom a gente ficar de olho. Agora vamos para o Friday Night SmackDown. E vocês podem ver que tem uma galera aqui da NXT também. A gente vai trabalhar um pouquinho com os nomes que eu conheço, tá? Os nomes que eu não conheço, eu simplesmente vou alocar direto na NXT, tá bom? Aleister Black. Cara, Aleister Black pra mim tem que estar lutando por campeonato. Eu acho que mid-card pra ele, por enquanto, tá bom. Eu gostaria muito de ver ele num cenário de título de simples, então é ali que eu aloco ele. O Alex Shelley e o Chris Sabin, aí vem uma grande diferença do roster do Raw pro roster do SmackDown. Porque, ao contrário do Raw, que o cenário de duplas é uma porcaria, no SmackDown o cenário de duplas é muito bom. Então, eles rivalizam em importância com o campeonato dos Estados Unidos. Eu diria que até hoje, pro SmackDown, o campeonato de duplas é mais interessante, muito mais valorizado do que o campeonato dos Estados Unidos, pela qualidade das lutas de duplas que a gente vê semanalmente no SmackDown. Então, essa galera eu coloco no mid-card. Se a gente fosse estruturar o show, né? Poxa, em que posição que você colocaria os títulos de duplas? Eu colocaria os títulos de duplas ou bem perto do main event ou no main event do show. Mas como a gente está definindo o main event como sendo o local onde os campeões mundiais lutam, no SmackDown a gente vai colocar as duplas no cenário de mid-card, apesar de que eles não estão lutando por títulos de simples, tá bom? Só para deixar claro. Então, o Alex Shelley e o Chris Sabin, para mim, eles ficam no SmackDown e se mantêm no cenário do campeonato de duplas. Morricone e Machine Guns são lutadores que são aqui, ó, daqui de dentro. O Andrade hoje é um cenário interessante. Ele tá ali para desenvolver outros lutadores. É quase como um manager hoje em dia. E eu acho que esse é o cenário que ele deveria se manter. Então, lower card para ele, porque ele é basicamente um manager hoje. Apesar de ser um excelente lutador, mas ele tá trabalhando mais com essa visão dele. Que é o mesmo caso do Santos Escobar, né? O Santos Escobar, hoje, também quase que atua como manager. Ele mal luta, né? Apesar de ele ter uma qualidade no ringue, ele mal participa das lutas. Então, eu acho que o cenário para ele de lower card tá bem colocado, né? O Angel e o Berto, né? Eles se separaram, né? No momento, o Angel tá com o Santos Escobar e o Berto está sumido nas histórias. Então eu vou separar os dois também. O Angel eu vou colocar para voltar para NXT, para ele poder ou trabalhar com uma outra dupla lá, ou ele trabalhar no cenário de simples, ajudando outros lutadores com a sua qualidade de ringue. Eu acho que seria muito bom. E o Berto eu colocaria no lower card, já preparando ele para subir, porque eu acho que ele é um cara que tem um potencialzinho ali. Ele tem uma boa pinta, ele é um cara bonitão, então ele pode ser trabalhado nesse sentido, de um cara meio assim Casanova, algum cara assim meio conquistador. E eu acho que se derem uma persona legalzinha pra ele, ele poderia até dar um caldo no main roster, então eu colocaria ele ali no lower card. Poderia ser sendo trabalhado pelo Andrade, né? Então ele poderia até ficar aqui do ladinho do Andrade,
para que o Andrade ajudasse o Burton a crescer. Eu acho que seria interessante. O Angelo Dawkins e o nosso queridíssimo Montesford, eu quebraria também, gente. Eu botaria o Angelo no lower card, tá? Eu manteria o Angelo, eu falei Angel, mas é o Angelo, né? Eu manteria o Angelo Dawkins no lower card pra poder também começar a pensar em lutar simples. Eu tiraria ele do mesmo show do Montesford, e o Montesford eu começaria a trabalhar ele no cenário de midcard. Eu já começaria a botar o Montesford para lutar simples, já lutando por um campeonato do midcard, seja intercontinental ou dos Estados Unidos, já preparando o Montesford para um futuro próximo, daqui a 2 anos, já ser alavancado para o main event, porque eu gosto muito do Montes, eu acho um pecado ele estar aí nesse cenário de midcard. Todo mundo do Wyatt Six, todo mundo, sem exceção, eu mandaria pra NXT de volta, tá? Ah, mas André, poxa, não sei o que. Tá, não, vai todo mundo pra NXT, na minha opinião. Deixa o Wyatt Six crescer no NXT, causar o terror lá, e aí depois eles voltam. Pra mim, cara, o hype deles morreu total e completamente. Vamos ver aqui outra dupla, eu já vi aqui Elton Prince e Kate Wilson. Vamos botar eles lá no midcard, cenário de duplas, disputando o título de duplas. O Fraxon, o Axon e Nathan Frazier, mesma coisa, no midcard, disputando o título de duplas. Vamos ver aqui outros lutadores interessantes. Bom, Apollo Crews eu levaria lá para Evolve, para que ele pudesse ajudar outros lutadores. Esse é um caso que eu falei que merecia o bilhete azul, para ele poder crescer em outro canto, mas eu acho que ele, como a gente não pode mandar ninguém embora, eu desceria com ele para Evolve, para que ele pudesse ajudar a galera novata. O Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano, midcard, disputando o título de duplas. Tangaloa e Toma Tonga. Eu mandaria os dois para NXT para ajudar o cenário de duplas lá na NXT, tá? Eles são uma boa dupla e eu acho que faria bem para eles essa descida. O Carmelo Reis, eu gostaria de ver ele disputando um título secundário. Então eu vou botar ele aqui no midcard. Eu gosto dele. Eu gosto dele como lutador. Eu acho que um cenário de midcard para ele não seria algo ruim. Agora vamos ver aqui o Jimmy Uso. Jimmy Uso, eu também gosto dele num cenário de midcard, mas eu acho que ele ainda não tá pronto. Então eu deixaria ele no lower, mas não para ser jobber. Eu gostaria de ver ele no lower, tendo lutas que ele pudesse vencer, pudesse mostrar talento, começar a se conectar com o público, com as suas entrevistas, e a partir daí começar a galgar espaços. Então, eu deixaria ele no lower, mas não para ser jobber, eu deixaria ele no lower para ganhar lutas. LA Knight tem que estar disputando o título secundário, tá? Eu não gosto da ideia do LA Knight sendo... LA Knight hoje está sendo jobber das estrelas, isso está me incomodando tremendamente porque eu gosto do cara. Mas o cara basicamente está tomando pinfall de todo mundo no cenário. Eu gostaria de vê-lo disputando um título de midcard no futuro. Rey Fenix, cara, Rey Fenix, eu vou colocar ele no mid porque eu gostaria dele, na verdade, junto do Penta. Eu gostaria de ver os Lucha Bros lutando de volta. Eu gostaria de ver os dois juntos. Então, eu acho que ficaria bom ter os dois juntos. Nós estamos diminuindo aqui a galera. Demis, cara, lower card. O cara tá ali pra ajudar outros a crescer. Tá quase aposentado, né, gente? Vamos colocar ele no lower card também, a posição dele. Agora, a gente tá começando a chegar numa galera meio polêmica aqui, né? Até porque o roster do SmackDown, ele tem uma galera melhor, né? Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho pra gente poder colocar a galera, né? Bom, vamos continuar aqui. Vamos falar do Solo Sikoa. Solo Sikoa é um caso interessante. No passado, eu colocaria ele já se preparando para o main event. Hoje, eu coloco ele no midcard e tá bom. E eu colocaria ele como midcard servindo de suporte. Eu não sei se eu colocaria ele como um campeonato secundário neste momento. Eu acho que ele como suporte do crescimento do Jacob Fatu, por exemplo, tá muito bom. Agora vamos falar do Randy Orton, cara. Randy Orton, eu colocaria ele no cenário do main event, mas como um apoio, tá? Eu daria para ele, daqui até o final da carreira dele, e aí vai depender de quando que ele vai se aposentar, eu daria mais alguns title range para ele, porque eu acho que ele merece mais ter o recorde de títulos da WWE do que o John Cena. Eu sei que é uma opinião polêmica, eu sei que muita gente não vai gostar, porque o John Cena foi o cara da companhia durante muitos anos, mas eu prefiro o Randy Orton ao John Cena. Então, como eu sou o Triple H, sou eu que mando,
eu colocaria o foguete nas costas do Randy Orton, a mídia, e eu colocaria ele como o recordista de títulos da história da WWE. Eu daria o 18º para ele. Então, bom, obviamente, se eu tô dando o 18º título pro Randy Orton, ele tem que tirar de alguém, seria do John Cena, então, ou John Cena ou outro lutador. O John Cena ele vai ficar no main event, não tem como tirar o Cena do main event até o final da carreira dele, né? Pelo amor de Deus, eu não sou maluco, não é porque eu não gosto do cara que eu vou cometer uma sandice. Damian Priest, cara, é um lutador que eu tiraria do cenário de lutas, de campeonato, tá? Eu jogaria ele pro lower card. Eu não gosto dele como face. Eu transformaria ele num vilão. Eu colocaria ele, talvez, até de volta no Judgment Day, tipo um hostile takeover, que ele tomasse conta da Judgment Day, expulsasse algumas pessoas de lá e gerasse um salseiro na Judgment Day, tipo uma divisão. E eu colocaria ele para começar a subir gradativamente de novo. Eu acho que ele, como vilão, é muito melhor do que como mocinho. E ele precisa de gente brilhando junto dele. Ele sozinho não tem muito brilho, não tem muita aura. Então, eu acho que eu faria isso com o Damian. Agora vamos com Kevin Owens. Pô, cara, Kevin Owens vive se machucando, né, cara? Então a gente não pode contar com ele. Eu colocaria ele no mid-card, lutando por campeonatos secundários, porque não tem como a gente confiar no Kevin Owens. É uma situação semelhante ao que muita gente falava do Daniel Bryan, quando ele teve problemas de cabeça, que a gente queria que o Daniel Bryan fosse empurrado para o Campeonato Mundial, mas o Vince chegava e não botava. E havia alguns motivos para isso. O primeiro é que ele nunca foi um cara do Vince, né, o Daniel Bryan. Mas o segundo é que ele tinha tanta contusão que a WWE simplesmente não confiava nele, porque tinha medo de botar o título nele e ele acabar se contundindo. E aconteceu 2 vezes isso, onde eles botaram o campeonato no Daniel Bryan, deram o campeonato pro Daniel Bryan, e ele acabou se contundindo tempos depois e tendo que entregar. Então, assim, infelizmente eu colocaria o Kevin Owens no mid-card, lutando ou pelo campeonato intercontinental ou dos Estados Unidos, e eu daria o título secundário para ele poder carregar a divisão um pouquinho. Depois a gente poderia voltar com ele pro main event, porque eu gosto dele com a ideia do Kevin Owens com o campeonato mundial. Agora vamos para Roman Reigns. Cara, o Roman Reigns tem que estar no main event sempre, né? Não tem o que dizer, né? Não tem nem o que discutir. Agora vamos falar do Jacob Fatu. Sim, Jacob Fatu eu colocaria pro main event, tá? Eu acho que o Jacob Fatu, eu manteria ele como campeão dos Estados Unidos por um bom tempo, alguma coisa semelhante ao que eles fizeram com o Gunther. E aí eu já começaria a preparar ele, colocando ele lutando contra os main eventers. Então, eu botaria Jacob Fatu e Roman Reigns, eu botaria Jacob Fatu e Randy Orton, eu botaria Jacob Fatu e Gunther, eu botaria Jacob Fatu e Sami Zayn, eu botaria Jacob Fatu contra essa galera toda pra começar a dar cancha pra ele de main eventer, de um cara que tá destruindo os caras da companhia, já preparando ele pra um futuro cenário de campeonato mundial peso pesado, que é o secundário, né? Seria o campeonato mundial secundário, eu acho que casa muito bem com o Jacob. Isso, obviamente, obrigaria a gente a mudar o Jacob Fatu para o Monday Night Raw. E eu acho que faria bem para ele ir para o Monday Night Raw e começar a duelar, por exemplo, o Jey Uso, que é o atual campeão. Então seria uma luta dentro da Bloodline, eu acho que seria interessante aí. Sobraram 2 lutadores, né? O Cody e o Drew. Bom, vocês têm alguma dúvida de onde o Cody tem que estar? Pelo amor de Deus, né, gente? Hoje ele é o cara da companhia, é o cara que tá mais clicado com os fãs, é o cara que tá mais hypado pela companhia, é o cara que mais faz mídia, é o cara que, assim, com os fãs, hoje é um dos caras mais acessíveis. Existe uma razão pela qual a WWE empurra esse cara, então eu vou colocar o Cody no main event. E aí, vocês perceberam que tem 6 lutadores no main event do Raw e tem 6 lutadores, 5 no main event no SmackDown. Por quê? Porque eu colocaria o nosso digníssimo Drew McIntyre no main event do SmackDown. Eu acho que é um pecado o Drew estar sendo desperdiçado no mid-card do SmackDown. Ele tem tudo para ser um dos caras da companhia. Ele tem tudo para rivalizar com o Cody Rhodes. A única coisa que atrapalha o cara é o sotaque dele, porque ele não é americano. Ele é escocês e ele tem o sotaque um pouco carregado. Mas, mano, isso aí você contorna, pelo amor de Deus. O cara tem uma aura absurda, ele luta bem pra caramba, o microfone é excelente e o cara, ele é gentil e é pai de gato. Tu quer mais alguma coisa, cara? Tu quer mais alguma coisa do que isso? Cara, vende pro Drew McIntyre, eu colocaria o título nele, eu deixaria o título nele com uns 6 meses e se duvidar ainda daria uma vitória no main event da WrestleMania pra esse cara. Entendeu? Então, Drew McIntyre, main eventer pra mim. Bom,
essa foi a minha tier list, aonde eu digo aonde eu colocaria cada um desses lutadores. E eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês mudariam dessa escalação aqui? Quem vocês tirariam do main roster, botariam para baixo? Botariam para NXT? Quem vocês pegariam do mid-card e levariam para o main event? Quem vocês tirariam do main event, desceriam para o mid-card, ou para o lower card, ou para NXT, ou para Evolve, ou seja lá para onde for? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. E a gente está aqui continuando a trabalhar, a ralar. Se vocês quiserem ajudar o nosso canal, não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede para ajudar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, o mais importante, assista aos nossos vídeos, todos eles, e isso vai ajudar o nosso canal a continuar sendo divulgado pelo YouTube. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela para que vocês possam ver. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.